Meu pai riu. Não foi aquela risada nervosa que a gente solta quando não sabe o que dizer. Foi uma gargalhada genuína, cheia de gosto. Talvez morrer te torne uma pessoa mais interessante, disse ele, recostando-se na cadeira como se tivesse acabado de contar a piada do ano. Eu estava deitada em um leito de UTI, com tubos nos braços e monitores apitando uma trilha sonora de alerta, da qual eu não conseguia escapar. A sepse tinha avançado mais rápido do que os médicos esperavam. Meu corpo lutava para sobreviver. Meu próprio pai estava se divertindo. Aquela frase, aquelas 7 palavras, ficaram gravadas na minha mente. Eu as repeti incessantemente até que a raiva abafou o medo. Então tomei uma decisão. Cancelei os cartões de crédito, cortei a luz e deixei o banco tomar a casa que eles amavam mais do que a mim. Dessa vez, eu não iria salvá-los. As pessoas sempre presumiram que minha família era unida. Tínhamos aquelas fotos de Natal perfeitamente ensaiadas, roupas combinando e sorrisos estampados nos cartões de boas festas. Mas aquelas fotos eram apenas capas brilhantes escondendo a verdade. A verdade é que, por anos, fui a rede de segurança financeira deles, não a filha. Quando consegui meu primeiro emprego em tecnologia aos 22 anos, parecia que eu tinha ganhado na loteria. O salário era mais do que eu jamais imaginara ganhar recém-saída da faculdade. Pensei que isso significava que eu poderia finalmente ajudar meus pais a relaxarem, deixá-los aproveitar a vida depois de anos de trabalho duro. E, no começo, foi bom quitar as dívidas do cartão de crédito que eles arrastavam, pagar alguns boletos só aquela vez. Mas o só aquela vez virou todo mês. Quando a caminhonete do meu pai precisou de um conserto caro na transmissão, eu paguei. Quando minha mãe decidiu que a cozinha precisava de uma reforma completa, com granito importado, eu assinei o cheque. Quando meu irmão mais velho, Tiago, não conseguiu pagar o aluguel depois de perder mais um emprego, eu cobri. Mesmo sabendo que ele passava os finais de semana, ostentando em camarotes de baladas, não demorou para minha família começar a esperar isso. Nenhum cartão de agradecimento, nenhuma oferta para me pagar de volta. Apenas silêncio até a próxima emergência surgir. Aos 27 anos, eu estava pagando o financiamento da casa dos meus pais, o seguro do carro do Tiago e metade das contas de uma casa onde eu nem morava. Se eu hesitasse ou perguntasse o porquê, eles usavam a culpa. Nós te criamos, Amanda. Família ajuda família. É só dinheiro. Você ganha mais. Eu dizia a mim mesma que eles se importavam à maneira deles, que talvez só não soubessem como expressar. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. O amor deles era uma transação, e eu era a única fazendo os depósitos. As rachaduras no nosso relacionamento aumentaram no ano anterior à minha internação. Comecei a impor pequenos limites, dizendo não para financiar a ideia de negócio revolucionário do Tiago, recusando pagar pela harmonização facial da minha mãe. Eles não gostaram. Meu pai ficou frio. Minha mãe reclamou com os parentes sobre meu egoísmo. E o Tiago simplesmente parou de ligar, a menos que precisasse de algo. Ainda assim, nunca imaginei que me abandonariam em um leito de hospital. Quando a pneumonia atacou, parecia uma gripe forte no começo. Em dias, eu mal conseguia respirar. Quando fui levada às pressas para a emergência, meus níveis de oxigênio estavam perigosamente baixos. Lembro-me de pensar, pelo menos minha família estará aqui logo. Mas a primeira mensagem que recebi não foi: estamos a caminho. Foi uma foto. Pai, drink na mão, sorrindo em um campo de golfe, num resort de luxo no Nordeste. A legenda: vivendo a vida que eu pedi a Deus. Encarei aquela foto enquanto a enfermeira ajustava minha máscara de oxigênio, e algo dentro de mim começou a se quebrar. Eu só não tinha percebido ainda que aquele era o começo do fim. O momento em que tudo ruiu começou às 4 da manhã. A voz de uma enfermeira me tirou de um delírio febril. Amanda, sua temperatura subiu de novo. Precisamos fazer mais exames. O rosto dela estava calmo, mas percebi o olhar rápido que ela trocou com o médico plantonista. Meus pulmões queimavam a cada respiração curta e minhas mãos tremiam sob o cobertor. Disseram-me mais tarde que eu já estava nos estágios iniciais de sepse. Eu só lembro do medo, aquele tipo que te faz querer ouvir uma voz familiar, alguém que vai te dizer que vai ficar tudo bem. Então peguei meu celular. Meus pais moravam a menos de 3 horas de distância. Tiago estava ainda mais perto,
Imaginei que eles largariam tudo quando soubessem. A primeira ligação foi para o papai. Chamou 2 vezes antes de cair na caixa postal. Tentei a mãe. Caixa postal. Tiago atendeu no 4º toque, com a voz embargada de sono. O que foi? Tá cedo. Estou na UTI, eu disse, minha garganta arranhada. É grave, Tiago. Você pode pegar a mãe e o pai e vir para cá? Uma pausa. É. Provavelmente não. Eles estão na Bahia este fim de semana. O pai tem aquele torneio de golfe amador. A mãe tá no spa. Eu vim junto pelos bares da praia. Achei que tinha ouvido errado. Você está no resort também? É. Por quê? Porque eu estou numa cama de hospital com uma infecção que pode me matar. É por isso. Ele suspirou como se eu estivesse exagerando. Olha, vou avisar eles. Mas já tá tudo pago. Passagens hotel all inclusive. Você sabe como é. Desliguei sem dizer mais nada. Horas depois recebi minha resposta. Não por uma ligação, mas pelas redes sociais. Meu pai tinha postado uma foto em grupo no campo de golfe. 3 homens de camisa polo, cervejas na mão, o sol escaldante atrás deles. Legenda. Bons momentos com grandes amigos. A vida é curta demais. A vida é curta demais. Eu estava rolando por aquelas fotos, fervendo de raiva, quando meu telefone vibrou. Uma mensagem do papai. Talvez morrer te torne uma pessoa interessante. Sem emoji de risada, sem kkk, nada. Apenas palavras frias, deliberadas, feitas para cortar. Encarei a tela, o bip do monitor cardíaco sincronizando com a batida pesada do meu pulso. Por um momento, pensei que fosse chorar. Em vez disso, senti outra coisa. Clareza. Anos sendo a rede de proteção deles. A ajuda infinita, as viagens de culpa, tudo se alinhou em uma verdade afiada. Eles não me viam como filha. Eu era um recurso, e meu prazo de validade estava vencendo. Deitada ali, presa a linhas de soro, decidi 2 coisas. Primeira, eu sobreviveria a isso. Segunda, quando eu saísse, garantiria que eles nunca mais me usassem. A primeira parte estava nas mãos dos médicos. A segunda era toda minha. Na manhã seguinte, minha febre baixou o suficiente para minha cabeça clarear. Deitei naquela cama dura de hospital, olhando para as placas do teto, deixando as palavras do papai ecoarem na minha mente como um eco envenenado. Talvez morrer te torne interessante. Eles escolheram um fim de semana de luxo em vez de aparecerem para mim. Isso já era ruim o bastante, mas zombar de mim enquanto eu estava ligada a aparelhos, aquilo foi uma linha que não se cruza. Peguei meu celular novamente, mas dessa vez não liguei para eles. Abri meu aplicativo do banco. Por anos construí uma rede de segurança que eles não mereciam. Transferências automáticas para a conta dos meus pais, para o financiamento da casa, um cartão de crédito adicional em posse deles para emergências, que geralmente significavam jantares fora e compras impulsivas no shopping. O pagamento do seguro da picape do Tiago, até a internet e a conta de luz, estavam no meu nome, para que eles não precisassem passar por análise de crédito. Rolei pela lista de pagamentos recorrentes e comecei a cancelar. Prestação da casa, excluir, seguro do carro, cancelar a pólice, cartão de crédito, reportar como roubado e bloquear. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante do monitor, e cada clique parecia que eu estava recuperando um pedaço de mim mesma. Quando a parte bancária estava limpa, liguei para minha assessora de investimentos, Elisa. Ela gerenciava minhas aplicações há anos. Amanda? Meu Deus, ouvi dizer que você estava doente. Estou melhorando, disse eu, cortando-a gentilmente. Mas preciso fazer algumas mudanças. Remova meus pais e o Tiago como beneficiários de todas as contas e seguros de vida. Efetivo imediatamente. Ela hesitou. Isso é um passo grande. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Em seguida veio meu advogado, Dr. Paulo, que tinha feito meu testamento e dado aos meus pais uma procuração anos atrás, quando eu achava que eles cuidariam de mim. Paulo, quero revogar a procuração e reescrever meu testamento. Eles estão fora, todos eles. Ele não pressionou por detalhes. Entendido. Vou redigir a papelada. Quando encerrei a ligação, me senti mais leve. Não fisicamente. Meu corpo ainda era um campo de batalha, mas em algum lugar lá no fundo, o peso estava mudando.
Era quase risível como foi fácil desmantelar o império de mesadas que eu havia construído para eles. Alguns telefonemas, alguns toques na tela e, de repente, a fonte da qual eles bebiam secou. Imaginei o Tiago passando aquele cartão de crédito no bar da praia e vendo a máquina piscar transação não autorizada. Imaginei minha mãe tentando pagar o check-out do hotel. Imaginei meu pai na recepção exigindo cobrar no quarto e o atendente balançando a cabeça. Não era mesquinharia, era justiça. Eles me deixaram sozinha na luta pela minha vida. Agora podiam aprender como é lutar por si mesmos. E eu nem tinha começado ainda. Não demorou muito para as ligações começarem. A primeira veio naquela noite. Assim que eu estava me ajeitando contra os travesseiros, com um copo de chá morno do hospital nas mãos, o nome do papai piscou na tela. Deixei tocar até cair. 2 minutos depois, tocou de novo. Dessa vez, atendi. Amanda, disse ele, com a voz tensa. Tem algo errado com o cartão de crédito. Foi recusado no jantar. Mantive meu tom neutro. Que estranho. Talvez deva ligar para o banco. Nós ligamos. Disseram que foi reportado como roubado perdido. Foi você? Sim, disse eu, cortando-o. Enquanto eu estava deitada na UTI e vocês estavam jogando golfe na praia, parecia que alguém estava usando meu cartão indevidamente. Silêncio. Então, Amanda, seja razoável. Estamos presos aqui sem dinheiro. O hotel vai chamar a polícia se não pagarmos os extras. Pensei que vocês tivessem pagado a viagem com o dinheiro de vocês. Foi o que me disseram. Clique. Desliguei. 5 minutos depois, Tiago ligou. Que porra é essa, Amanda? Você deixou a gente na mão. O hotel diz que precisamos pagar mais uma diária e não temos limite. A mãe tá surtando. Talvez vendam algo, sugeri. Ou liguem para um daqueles seus sócios de negócios. Você é inacreditável. Engraçado. É exatamente o que eu penso de você. As ligações continuaram vindo. Minha mãe soluçando ao telefone, Tiago xingando, papai alternando entre negociação calma e ameaças afiadas. Na terceira rodada, coloquei meu celular no silencioso. Por volta da meia-noite, caí no sono mais profundo que tive em anos. A próxima atualização veio na tarde seguinte, através da minha amiga Bia, que tinha visto os stories do Tiago no Instagram. Era um vídeo tremido dele e do papai discutindo com o gerente da recepção. A legenda dizia: algumas pessoas simplesmente não entendem o conceito de lealdade. Quase ri. Lealdade vindo deles era como ouvir um ladrão reclamar de ser roubado. 3 dias depois, recebi alta. Eu tinha perdido peso. Meus músculos pareciam gelatina. Mas eu estava viva e estava pronta. De volta ao meu apartamento, passei para a fase 2. Contas de consumo. A conta de luz no meu nome. Cancelada. Gás. Cancelado. Internet. Cortada. Até o plano de celular família, que eu pagava desde que o Tiago estava na faculdade, foi encerrado. Foi aí que as mensagens de voz tomaram um rumo mais sombrio. Você está nos arruinando, Amanda. A voz da mãe falhou. O banco ligou dizendo que vão iniciar o processo de retomada do imóvel. Você sabe o que isso significa? Sim, disse eu, para a sala vazia, enquanto deletava a mensagem. Significa que vocês finalmente terão que se sustentar. E esse era o ponto. Por anos, eu fui o amortecedor entre eles e as consequências de suas próprias escolhas. Agora, pela primeira vez, eles estavam caindo, e não havia nada macio para aterrissar. No início, as ligações eram encharcadas de desespero. Vozes trêmulas, longas pausas, palavras feitas para puxar meu coração. Amanda, querida, minha mãe sussurrou em um correio de voz. Cometemos erros, mas você não pode nos deixar assim. Somos família, precisamos de você. Quase acreditei nela por meio segundo. Então me lembrei dela bebendo espumante num spa enquanto eu lutava para respirar. No final daquela semana, o tom mudou. Tiago foi o primeiro a estourar. Você acha que é melhor que a gente agora? Sentada no seu apartamento chique em São Paulo, enquanto estamos no escuro? Você é uma piada, Amanda. Vai se arrepender disso. Não respondi. Depois veio a viagem de culpa do papai. Eu sei que coisas foram ditas, mas você tem que entender. Não foi por mal. Estávamos distraídos. Não puna sua família inteira por um momento ruim. Um momento ruim. Como se anos de exploração pudessem ser reduzidos a um deslize de língua. Então veio a manipulação.
Uma mulher chamada Kátia ligou, alegando ser amiga da minha mãe. Ela lançou um discurso ensaiado sobre como minha mãe estava desmoronando e precisava do apoio da filha. No meio do caminho, interrompi. Kátia, minha mãe está sentada aí do seu lado? Um segundo de silêncio. Sim, diga a ela. Eu disse adeus. Clique. Quando isso falhou, eles foram a público. Uma manhã, acordei com 20 notificações perdidas. Tiago tinha postado um textão no Facebook. Imaginem deixar seus pais sem teto depois de tudo que fizeram para te criar. O sucesso da minha irmã a transformou em um monstro. Os comentários eram uma mistura de estranhos oferecendo simpatia e pessoas que realmente me conheciam, desmentindo ele. Minha colega de faculdade escreveu: seu pai não riu dela quando ela estava na UTI? Outra amiga postou prints da viagem dos meus pais, completos com datas e horários. Em horas, a postagem era um incêndio de recibos expostos e drama familiar. Tiago deletou, mas não antes de ter sido compartilhado mais de 100 vezes. Foi aí que o assédio começou. Números bloqueados ligando a qualquer hora, desligando na cara, alguém esmurrando a porta do meu apartamento à meia-noite e desaparecendo antes que eu pudesse chegar ao olho mágico. O ponto de ruptura veio numa terça-feira, à tarde. O segurança do meu escritório interfonou da recepção. Dona Amanda, tem um homem e uma mulher aqui procurando pela senhora. Dizem que são seus pais. Meu estômago revirou. Não deixe eles subirem. Eu já barrei, disse ele. Mas eles estão insistindo e fazendo cena. Caminhei até o elevador a tempo de vê-los discutindo com ele pelas portas de vidro da catraca. Minha mãe me viu, seu rosto uma máscara de alívio falso. Amanda, finalmente, por favor, só 5 minutos. Segurança, disse eu calmamente. Essas pessoas estão me assediando. Por favor, acompanhe-os para fora. Eles gritaram meu nome enquanto os guardas os conduziam para a rua. Pela primeira vez, não senti culpa, senti liberdade. Quando a segunda semana chegou, a linha entre desespero e guerra aberta havia desaparecido. Eles não estavam mais apenas me ligando. Estavam usando qualquer pessoa como mensageiro. Antigos vizinhos, primos distantes, até uma mulher com quem eu não falava desde o ensino médio, entrou em contato para mediar. Cada mensagem tinha o mesmo tom. Devolva a vida mansa deles ou sofra as consequências. As consequências chegaram numa quinta-feira à noite. Eu estava jantando quando meu celular acendeu com uma série de prints da Bia. Tiago tinha postado no Instagram de novo, uma foto granulada minha numa festa da faculdade anos atrás, bebida na mão. Legenda. Algumas pessoas agem como santas agora, mas sempre foram imprudentes. Acho que o dinheiro só as torna mais frias. Em minutos, minha caixa de entrada foi inundada com estranhos comentando sobre minha aparência, meu trabalho, meu caráter. Mas o problema de jogar sujo na internet é que deixa rastro, e meus amigos sabiam exatamente como seguir. Pela manhã, o post foi deletado, substituído por um pedido de desculpas vago sobre mal-entendidos familiares. Tarde demais. Eu tinha os prints. Naquele fim de semana, ouvi uma batida na porta do meu apartamento. Não eram murros dessa vez, batidas deliberadas e firmes. Abri para encontrar um envelope pardo no chão. Ninguém à vista. Dentro havia uma única folha de papel. Aviso de leilão extrajudicial. Eles tinham perdido a casa. Horas depois, as ligações recomeçaram, mas dessa vez eram frenéticas de um jeito diferente. Amanda, você tem que nos ajudar, papai implorou em uma mensagem de voz. O banco diz que temos semanas antes de levarem tudo. Se você apenas assinar como fiadora em outro, eu nem ouvi o resto. Então veio a tentativa mais patética até agora. Um conhecido mútuo me mandou mensagem dizendo que meus pais haviam criado uma vaquinha online, intitulada Ajude uma família traída por seu próprio sangue. A descrição me pintava como instável, vingativa e ingrata. Eles cometeram um erro fatal. Deixaram o perfil público. Em um dia, pessoas da minha rede profissional encontraram. Comentários choveram. Isso é pura manipulação. Trabalho com a Amanda há anos. Ela é uma das pessoas mais generosas que conheço. Se vocês são os pais que a abandonaram na UTI, deveriam ter vergonha. A página desapareceu menos de 48 horas depois. Agora, eu não estava apenas com raiva. Eu tinha terminado. Chega de ligações, mentiras e campanhas de difamação. Então,
Liguei para o Dr. Paulo. Quero entrar com um pedido de medida protetiva, disse a ele. Contra os 3, pai, mãe e Tiago. Perseguição, difamação, tentativa de interferência no ambiente de trabalho. Você tem um caso forte, disse ele. Está pronta para tornar isso oficial perante um juiz? Sim. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Eles apareceram vestidos como se fossem a um casamento. Sorrisos colados nos rostos, como se o charme pudesse apagar o rastro de papel. Papai falou primeiro, pintando a imagem de uma filha frágil que havia entendido mal suas intenções. Mamãe enxugou lágrimas falsas, dizendo que eram pobres demais para viajar até meu leito, omitindo o resort de luxo. Tiago alegou que eu tinha ficado fria e estava destruindo a família por nada. Quando chegou minha vez, não levantei a voz. Não precisei. Deslizei uma pasta grossa para o juiz. Dentro, prints da mensagem do papai. Talvez morrer te torne uma pessoa interessante. Posts do Instagram da viagem deles, a página da vaquinha, correios de voz recheados de ameaças, relatórios de segurança do meu escritório detalhando o incidente na portaria. Terminei com uma frase. Excelência, essas pessoas não apenas me abandonaram quando eu quase morri, elas zombaram de mim por isso. E quando parei de pagar pelas vidas deles, tentaram destruir a minha. O juiz nem hesitou. Uma medida protetiva temporária foi concedida na hora, com uma audiência para a definitiva agendada para 1 mês depois. Quando saímos do tribunal, minha mãe tentou pegar no meu braço. Amanda, podemos resolver isso. Dei um passo para trás. Não, vocês tornaram advogados e juízes necessários quando escolheram o assédio em vez da responsabilidade. 3 semanas depois, a ordem permanente foi emitida. Sem contato, sem aproximação, num raio de 500 metros, sem postar sobre mim online. Violação significava prisão. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que ouvi em anos. No dia seguinte à finalização da ordem judicial, acordei sem o nó familiar no estômago, sem telefone vibrando, sem novo post difamatório para printar, sem murros na minha porta, apenas quietude. Era o tipo de silêncio que te faz perceber o quão alto o caos costumava ser. 1 semana depois, Marcos, meu antigo chefe, ligou. Amanda, sei que você ainda está se recuperando, mas tem uma oportunidade que você precisa ouvir. A oportunidade era uma posição de diretora de segurança cibernética em uma empresa de tecnologia em rápido crescimento, a Argent Solutions. O dobro do meu salário antigo, participação nos lucros e um orçamento grande o suficiente para realmente fazer as mudanças que eu sempre sonhei implementar. Eles tinham ouvido falar sobre uma invasão que preveni no meu emprego anterior e queriam que eu construísse toda a divisão de segurança deles do zero. Eu nem precisei pensar. Aceitei. Meu primeiro dia foi como entrar em um universo paralelo. Sala de canto com vista para a cidade, uma equipe de engenheiros qualificados e uma liderança que realmente me respeitava. No almoço, o CEO se inclinou e disse: "O trabalho que você fez salvou milhões para nossos parceiros. Não levamos isso na brincadeira. Enquanto isso, minha família estava se desfazendo. Sebastião, meu primo, um dos poucos parentes que não se viraram contra mim, me mantinha atualizada sem que eu pedisse. Tiago está desempregado de novo", disse ele em uma ligação. Sua mãe tem postado aquelas indiretas vagas no Facebook sobre ser traída pelo sangue. Seu pai está pegando turnos num depósito de logística. Estão alugando uma casa de fundos num bairro afastado e brigando constantemente. Não senti satisfação. Exatamente. Mas como uma certeza profunda e inabalável de que eu tinha tomado a decisão certa. Então veio a história que me fez rir alto. Sebastião ligou com a voz meio divertida, meio envergonhada. Sua mãe foi pega furtando maquiagem e um pedaço de queijo importado no supermercado. Ela disse ao gerente que era culpa sua. "Deixa eu adivinhar", disse eu. Ela disse que eu a abandonei enquanto ela passava necessidade. Exatamente. Mas a filha do gerente tinha estado na UTI no ano passado. Ele não comprou a história. As acusações foram eventualmente retiradas. Mas a fofoca correu a cidade. Enquanto eles estavam ocupados me culpando pela própria queda, eu estava construindo algo que valia a pena proteger. O contrato do meu apartamento acabou e comprei uma casa em um condomínio fechado, cercada de verde. Adotei um Golden Retriever chamado Cooper
que me recebia como se eu fosse o mundo inteiro dele toda vez que eu passava pela porta. Comecei a fazer trilhas, entrei num curso de culinária e até me permiti namorar sem o medo constante de que alguém tentasse cavar meu drama familiar. Foi assim que conheci o Daniel, um analista financeiro com um senso de humor seco e um dom para lembrar os menores detalhes. Desde o início, contei a ele a verdade, que meus pais e irmão estavam fora da minha vida para sempre. Esperei que ele recuasse, talvez até fosse embora. Em vez disso, ele disse: "Parece que você fez a coisa saudável. A maioria das pessoas nunca consegue sair." Foi estranho deixar alguém entrar sem o peso de toda aquela bagagem nos meus ombros, mas também foi libertador. Pela primeira vez em anos, minha vida era minha. Fazia quase 2 anos desde aquele fim de semana fatídico, quando vi meu pai no corredor de congelados de um atacadista. Ele parecia menor de alguma forma, mais magro, mais velho, como se a vida tivesse lascado pedaços dele pouco a pouco. Ele segurava um folheto de ofertas em uma mão, estudando os preços de lasanhas genéricas. Quando me notou, sua expressão mudou de surpresa para algo que eu não conseguia nomear. Talvez vergonha, talvez resignação. "Você está bonita", disse ele baixinho. "Saudável." "Eu estou", respondi. Ele hesitou, então falou: "Eu sei que erramos, Amanda. Sei que falhamos com você quando mais precisou. Não espero perdão, mas queria que soubesse que entendo o que perdemos." Foi a primeira vez que qualquer um deles assumiu a responsabilidade, sem desculpas, sem distorções. "Obrigada por dizer isso", disse a ele, "mas entender o que você perdeu não desfaz o estrago." Ele assentiu lentamente. "Eu sei, eu só. Espero que algum dia você possa nos dar uma chance de mostrar que aprendemos." "Talvez algum dia", disse eu, embora ambos soubéssemos que as chances eram mínimas. Agora, estou focada na família que estou construindo com pessoas que realmente se importam. Ao me afastar, senti uma pontada inesperada. Não culpa, não arrependimento, mas pena. Pena de alguém que trocou amor por controle e acabou sem nenhum dos dois. Naquela noite, sentei na varanda da minha nova casa. Daniel ao meu lado, Cooper dormindo aos nossos pés. As luzes da cidade cintilavam ao longe, um lembrete silencioso de quão longe eu tinha chegado. Pensei naquela garota na UTI, a febre queimando, acreditando que sua família viria. Pensei na mensagem que estilhaçou aquela ilusão: talvez morrer te torne uma pessoa interessante. E pensei em como, naquele momento, eu escolhi a mim mesma. A coisa estranha sobre vingança é que o melhor tipo não é sobre machucar quem te machucou. É sobre viver tão bem que a ausência deles se torna uma bênção, não uma ferida. Eles presumiram que me perder seria temporário, que eu rastejaria de volta com meu talão de cheques e meu perdão. Em vez disso, eles perderam a melhor coisa que já aconteceu com eles. E eu finalmente consegui a vida que estava ocupada demais, financiando a deles para perceber que eu queria. Se você está carregando o peso de quem deveria estar te carregando, solte. A vida é curta demais para financiar quem torce pelo seu fracasso. Escolha você.